A vida é um mistério fascinante com começos e fins. O primeiro choro de um bebê recém-nascido e o último suspiro de um corpo que acaba de falecer é marcado por mudanças profundas e únicas. O que acontece nas primeiras horas após o nascimento de um bebê? Qual é o processo que se inicia no corpo logo após a morte? Esses dois extremos têm algo em comum? Vamos explorar as primeiras 72 horas dessas duas extremidades e entender o ciclo da vida. O nascimento de um bebê é um momento mágico. Na sala de parto, o som mais esperado é o som do primeiro choro. Esse choro, embora pareça simples, significa que o bebê tomou sua primeira respiração, trazendo consigo uma vida cheia de possibilidades. Os pulmões, que antes estavam cheios de líquido amniótico, agora se expandem com o ar pela primeira vez. Mas, assim como a vida começa, ela também, por enquanto, tem um fim. Com o último suspiro, inicia-se a morte clínica, o fim inevitável da jornada. O coração para de bater, o sangue para de circular. As células privadas de oxigênio começam a morrer. Com isso inicia o processo de autólise, onde as enzimas celulares que antes mantinham o corpo vivo começam a destruí-lo de dentro para fora. Antes de prosseguirmos, é importante observar que o processo de decomposição pode variar dependendo das condições. Um corpo enterrado em um caixão, por exemplo, se decompõe de forma diferente devido à falta de oxigênio e à proteção contra o ambiente externo, o que retarda significativamente o processo. No entanto, neste vídeo, vamos nos concentrar na decomposição de um corpo que fica exposto ao ambiente, onde o ciclo de vida e morte é mais visível e rápido. Após o corte do cordão umbilical e a primeira respiração, o bebê começa a mostrar reflexo de sucção, que permite que ele se alimente, ingerindo colostro, um leite especial produzido pela mãe, rico em anticorpos essenciais. Nas primeiras horas, o bebê também começa a regular sua temperatura, uma tarefa complexa que antes era controlada pelo útero. O contato pele a pele com a mãe não apenas ajuda na termorregulação, mas também fortalece o vínculo emocional. O ajuste do sistema cardiovascular fora do útero é rápido. O fechamento do forame oval e do ducto arterioso, dois canais que permitem a circulação do sangue no feto, é essencial para que o sangue comece a ser oxigenado pelos pulmões. A regulação da glicose também é crítica, especialmente nas primeiras 24 horas, enquanto o bebê se adapta a um novo padrão alimentar. Enquanto isso acontece, na outra extremidade, o corpo entra rapidamente em um estado de transformação. A circulação cessa e o sangue começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo, um fenômeno conhecido como livor mortis. Esse processo começa entre 20 minutos e 3 horas após a morte e se torna fixo em cerca de 12 horas. Ao mesmo tempo, o rigor mortis, ou rigidez muscular, começa a se instalar entre 2 a 4 horas, progredindo pelo corpo até atingir seu pico em aproximadamente 12 horas. Durante esse período, as enzimas dentro das células iniciam o processo de autólise, onde os tecidos começam a se desintegrar, especialmente nos órgãos mais ricos em enzimas como o fígado e o pâncreas. A autólise é acelerada em ambientes quentes, enquanto em climas frios, o processo pode ser significativamente retardado. Além disso, o corpo começa a perder calor gradualmente, conhecido como algor mortis, até que atinja a temperatura ambiente. No segundo dia de vida, o bebê continua a desenvolver seus reflexos e começa a explorar o mundo através de seus sentidos. A visão, embora ainda limitada, permite que o bebê foque objetos próximos, como o rosto da mãe, criando uma conexão visual importante. A audição, já bem desenvolvida, ajuda o bebê a reconhecer a voz dos pais, reforçando o vínculo emocional. Nesse estágio, o bebê também começa a estabelecer um padrão de sono, alternando entre períodos curtos de vigília e sono,
é essencial para o desenvolvimento cerebral. Conforme os dias passam, o bebê começa a interagir mais com seu ambiente, aprendendo e crescendo a cada segundo. Pequenos gestos como abrir os olhos para ver o mundo ou segurar o dedo da mãe são sinais de que a vida está florescendo. Cada movimento, cada respiração é um passo em direção a um futuro cheio de possibilidades. Enquanto o bebê explora o mundo, o corpo em decomposição avança para o estágio de necrofauna. Insetos como moscas varejeiras são atraídos pelo odor da putrefação e depositam ovos nos orifícios do corpo. As larvas eclodem e começam a se alimentar dos tecidos moles, acelerando a decomposição. Esse estágio é essencial para a reciclagem de nutrientes, pois as larvas consomem grande parte da matéria orgânica, facilitando o retorno do corpo à terra. À medida que a decomposição continua, do 3º ao 10º dia, os tecidos moles estão sendo consumidos por insetos e outros organismos necrófagos, acelerando ainda mais a decomposição. O corpo pode se reduzir a uma massa esquelética, com a maior parte dos tecidos sendo removida pelos insetos. Após isso, entramos na 4ª e última fase, a esqueletização. Essa fase pode levar de alguns meses a 1 ano ou mais, dependendo das condições ambientais, por exemplo, ter sido enterrado em um caixão. Nesta fase, a maior parte dos tecidos moles foi decomposta e removida, restando apenas o esqueleto. O esqueleto pode ainda ser afetado por condições ambientais, como a presença de animais ou a ação de bactérias que podem continuar a degradar os resíduos minerais. Com o tempo, o esqueleto também pode sofrer decomposição, eventualmente se reduzindo a fragmentos. A velocidade que isso acontece vai depender da influência de vários fatores, incluindo o clima, a presença de predadores e a umidade do solo. Em condições secas e quentes, os ossos podem se desintegrar mais rapidamente do que em climas úmidos e frios. Explorar os primeiros momentos após o nascimento e a morte nos lembra que a vida é um ciclo contínuo de transformação, desde o início cheio de esperança e potencial até o fim, que, embora silencioso e inevitável, é uma parte fundamental do ciclo da existência. Compreender esses processos nos ajuda a apreciar a profundidade e a complexidade da vida e da morte, e a reconhecer a beleza que existe em cada etapa dessa jornada. Enquanto refletimos sobre o legado deixado por uma vida e o retorno à Terra de um corpo, também somos lembrados da importância de viver plenamente. A vida é breve e preciosa. Aproveite cada momento com aqueles que você ama. Crie memórias valiosas e valorize cada instante. Afinal, cada respiração conta, desde a primeira até a última. E cada momento vivido é um presente no grande ciclo da existência. A vida e a morte, tão distantes e ainda assim tão conectadas, nos lembram da nossa própria fragilidade e força. No fim, o que realmente importa é como vivemos entre esses dois extremos. Aproveite ao máximo a sua jornada. Ame intensamente e deixe uma marca positiva no mundo. Antes de terminarmos, selecionei esse vídeo aqui, onde discutimos os 4 vírus mais mortais do mundo. Clique aqui e nos vemos em instantes.